Ok. Vamos lá, na medida do possível, cada um vai corrigindo o seu áudio aí. Eu estou também me ajustando aqui. Interior de São Paulo. Quero agradecer a todos vocês que permite nós estarmos aqui novamente, né? Agradecer a Rosângela, o José Aparecido, o Cid Shark e outros moderadores da sala Falando de Espiritismo que nos convidam e que na medida do possível nós vamos organizando junto com a nossa agenda para que transcorra tudo bem. E hoje é a nossa vez, né? E a gente vai procurar, dentro da nossa simplicidade, falar da melhor forma possível para que a mensagem, para que o recado possa chegar no coração de cada um. Ok? O som para mim, o meu teste de áudio aqui já está no último, viu pessoal? É o máximo que eu consigo. Ou seja, não tem mais condição aqui, não existe mais volume em lugar nenhum para mim tá aumentando aqui, tá? Então tá bom. Perfeito. A temática de hoje envolve muita atenção, porque quando falamos de despertar, fica algo muito vago ainda. Então nós precisamos dar um ponto de partida. O que vem a ser esse despertar? O porquê nós escolhemos esse tema, o despertar da consciência, e porquê o seu subtítulo, a cura? Primeiramente porque todo aquele que desperta, que volta para si e que mantém o contato com o seu interior, consegue de alguma forma alcançar algum tipo de cura. Esta cura pode ser a paz interior, esta cura pode ser a solução de determinados problemas que vêm gerando conflitos na nossa vida, enfim. Então nós precisamos estar atentos para aquilo que queremos conquistar dentro de nós, para que, quando chegar este momento de nós compreendermos esta grandeza que habita dentro do ser, dentro de cada espírito, que é o próprio reino de Deus, como nos diria Jesus, nós estarmos preparados também para recebê-lo. É muito comum nós, ainda hoje, colocar tudo que é divino fora de nós, para longe. Observem, as nossas orações, elas mais são pedidos. Ou seja, nós pedimos para algo que está fora. E esse pedido, às vezes, ou na maioria das vezes, soa como uma barganha. Senhor, olha, eu preciso disso, eu preciso alcançar isso, e em troca eu lhe darei isto. É mais ou menos o norte, né, para onde caminhamos nesses nossos pedidos. E por que eu estou falando isso logo na introdução? Porque o processo de despertar vai ter muito a ver com esta linha de raciocínio, da maneira como nós interagimos com Deus, da maneira como nós interagimos com Jesus, com os nossos protetores, ou o nosso anjo da guarda, da maneira como nós interagimos com o universo, e principalmente da maneira como nós nos comunicamos com o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. É muito importante ter esse princípio bem claro dentro de cada um, porque se nós não entendermos
esta dinâmica, a forma como se processa esta comunicação, muitas vezes vamos ficar girando em círculos. E mais, por não alcançar aquilo que colocamos em nossos pedidos, vamos logo colocar essa responsabilidade em alguém. Olha, eu não fui ouvido, eu não tenho merecimento, esta dor ainda continua a me prejudicar, esse sofrimento ainda continua a me torturar. Mas se nós atentarmos, aguçarmos o nosso olhar, nós vamos ver que estas dores, estes sofrimentos, são o instrumento, ou seja, o buril, como diria Chico Xavier, o buril de luz que lapida nossa alma. Porque enquanto nós não entendermos a mensagem que a vida está querendo nos passar, e muitas vezes estas lições vêm através de dores, porque nós infringimos alguma lei, enquanto nós não entendemos esse processo de purificação, continuaremos colhendo aquilo que chamamos de sofrimento. Mas que na realidade, para aqueles que já sabem ver, com os olhos de ver, como nos diria o mestre, são bênçãos. Bênçãos porque servem para nos educar e nos colocar no caminho de volta. Então, meus queridos, nós vamos partir de duas questões dentro do Livro dos Espíritos para elaborar a temática da noite. A questão 621 e a questão 919. Daqui a pouco vocês vão perceber que a maior parte da fala está amarrada dentro delas. Por quê? Porque é impossível despertar, é impossível voltar para dentro de si sem conhecer a si mesmo. E a questão 919 do Livro dos Espíritos, nós vamos partir daqui, ela é muito direta. Quando Kardec questiona os espíritos codificadores a respeito do conhecimento de si mesmo. Então ele faz a seguinte pergunta, questão 919 do Livro dos Espíritos: qual é o meio mais prático e mais eficaz, né, para se melhorar nesta vida? Olha que interessante, ó, meio prático e eficaz, né, sem perda de tempo. Além de ser prático, eu quero algo eficaz para se melhorar nesta vida, tá, e resistir aos arrastamentos do mal. Os espíritos respondem que um sábio da antiguidade já nos dizia isso, né? Conheça-te a ti mesmo. Porque sem esse processo de autoconhecimento, da busca interior, da busca pelos conflitos que abrigamos dentro de nós, fica impossível o despertar da consciência. Nós não vamos nunca admitir que somos nós que causamos todos os males para a nossa vida. E todo aquele que desperta, de certa forma, passa a ver a vida sob uma ótica diferente. E então ocorre esse processo de cura interior, uma cura numa dimensão muito maior do que esta que nós estamos acostumados a ver nos dias de hoje, né? Ah, eu estou sofrendo e eu preciso me curar. O pessoal tá falando a respeito do som. Um minutinho só, que a gente já vai dar autorização para Shanri subir. Bom, certinho, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, tá? O meu equipamento de áudio não é profissional, é um headset, tá? Eu estou acompanhando o pessoal falando
Eu já fiz todos os testes possíveis e imagináveis, né? A gente vem de estúdio aí há alguns anos, conhece bem a técnica da parte de softwares que comanda som, mas infelizmente o Paltalk realmente apresenta problemas técnicos, né? Ele deixa a desejar. Eu já estou falando alto demais, acredito que eu até incomodo aqui o pessoal aqui do lado se eu falar mais alto, mas tá bom. Vamos lá, pessoal, depois na edição a gente corta essas falinhas aqui e a gente continua, tá bom? A gente acerta. Então nós estamos falando da questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Que é impossível o homem dar esse salto para dentro, essa viagem para dentro, sem buscar conhecer a si mesmo. Por quê? Porque se você não busca se conhecer, você não vai jamais entender, né, esses problemas que lhe afligem. Ou seja, sempre vai ser culpa do próximo, do outro, mas nunca seu. A gente vai ser mestres em apontar defeitos, em buscar soluções fora, né, e esperar que tudo se realize como a forma de um milagre. E não é por aí, né? Não é assim. Então é por isso que nós escolhemos esse tema, o despertar da consciência. O despertar, ele pode, né, partir aí para várias interpretações, né? Despertar, o próprio nome já diz. Só que para despertar é preciso antes conhecer, e conhecer a si mesmo. Então daqui a gente parte e continua novamente a exposição da noite. E na medida que a gente vai fazendo essa introspecção, vai buscando conhecer, vasculhar o nosso interior, as nossas manias, a nossa personalidade, nós vamos chegando cada vez mais próximos daquilo que Jesus referiu-se como o reino de Deus interior. No início nós dizíamos que é muito comum nós fazermos este pedido como uma forma de barganha, né? Nós colocamos Deus distante e toda vez que nós precisamos nos reportar a Ele, nós ajoelhamos e nós pedimos, tá? Mas e se nós fizermos uma proposta diferente? E se nós, pegando essa mensagem que Jesus deixou, o reino de Deus está dentro de vós, começássemos a olhar para esta força que existe dentro de cada um e passasse a fazer o contato com ela, de modo que ela causasse em nós uma revolução interior. Notem, nós estamos trazendo Deus para dentro. Porém, no momento que Ele passa a estar dentro de nós, as nossas responsabilidades também aumentam, porque para aquele que mais é dado, mais é cobrado. Na medida que nós despertamos, na medida que nós tomamos consciência de que algo, se eu provocar no próximo, não é bom, mas nós seremos cobrados, porque nós já estamos despertos diante de determinados fatos. Quando eu digo trazer Deus para dentro de nós, não quer dizer que Ele está separado, tá? Esta força, esta fonte, sempre esteve dentro. Somos nós que nos distanciamos. Então é muito comum nós passarmos uma encarnação inteira, às vezes reclamando de determinados problemas, que está tentando mostrar para nós, olha, se você quer se corrigir nesse ponto, precisa olhar para dentro de si. A solução está aí, né? Existe uma frase muito interessante, né, de Sêneca. Este Sêneca viveu, né, por volta de 4 séculos, né, 4 anos, antes de Cristo, a 65 anos depois de Cristo. Foi bem na época, né, que Jesus esteve encarnado conosco aqui. E ele era um célebre, né, escritor, intelectual, lá do Império Romano. E ele nos deixou uma frase muito interessante, que é assim: é parte da cura o desejo de ser curado. Por que nós falamos isso? Porque a maioria de nós busca algo, busca uma cura, busca uma realização,
sem que isso aconteça primeiramente dentro de nós. E principalmente com os nossos desregos, com os nossos desequilíbrios. Nós chegamos na casa espírita, nós chegamos enfim, em qualquer doutrina, em religiões, etc, etc. Nós vamos ver várias pessoas lamentando dos seus problemas, buscando uma cura, transportando todo esse poder, essa fonte que existe dentro de si para outro realizar esse papel que é dela, tá? Sem se preocupar o mínimo em se autoconhecer, em buscar o conhecimento, né? Que é este que vai provocar toda essa revolução interior, porque na medida que crescemos, nós vamos nos libertando daquilo que nos prejudica. Então, entender isso, que é parte da cura, né? É parte do nosso processo de cura, o desejo de querer ser curado, é muito importante. Mas o que isso tem a ver com despertar? Tem tudo a ver. Porque o despertar vai proporcionar em nós, na medida que nós vamos crescendo, uma nova visão do mundo e do universo em si. Nós ainda temos, né, em mente, nós acreditamos ainda que somos apenas carne e osso, né? Um aglomeradinho de células e proteínas, enfim, a gente acredita que é isso, né? A gente não para olhar o reino do Espírito, ou seja, a gente não para observar, para meditar. Quem é que anima todo esse conjunto maravilhoso aqui de carne e osso, de células e proteínas? É o Espírito. Então nós somos muito mais do que simplesmente carne, osso e um aglomeradinho de células e proteínas. Mas enquanto nós insistirmos em permanecer com esta ótica, esse nosso despertar, esse nosso contato com o interior se torna difícil. Porque nós não vemos além da matéria. Então quando falamos, olha, existe dentro de você uma fonte capaz de modificar a sua vida, capaz de aproximar do que é divino, nós estranhamos. Por quê? Porque nós não fomos educados assim, nós não somos educados a pensar assim. E nós somos um equilíbrio entre corpo, entre mente e consciência. E para ver o equilíbrio, nós devemos estar em harmonia. Olha que interessante. E vamos voltar para o Livro dos Espíritos. Porque a gente está falando toda hora, né, desse conhecimento interior. Por que nós estamos focando nisso, né? Fazendo com que nossa reflexão se volte para dentro? Porque existe uma questão muito objetiva no Livro dos Espíritos, a questão 621, onde Kardec, ao se maravilhar com as leis divinas, ele vai questionar os espíritos, né? Ele vai questionar os espíritos e ele vai perguntar: onde está escrito a lei de Deus? E os espíritos vão responder: dentro da vossa consciência. Esta, meus queridos, é a questão 621. E olha que maravilhoso. Onde está escrito a lei de Deus? Os Espíritos vão responder. Na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Dentro da vossa consciência. Se nós avançarmos mais um pouquinho, ó, questão 625, Kardec vai perguntar qual é o guia mais seguro da humanidade, né, que a humanidade tem para servir de rota, né, para servir de rota. E essa questão 625, os espíritos superiores vão nos responder que é Jesus. É o modelo mais perfeito que nós temos até então. E já que nós estamos falando de Jesus, vamos voltar nos evangelhos e vamos tentar ligar, vamos tentar alinhavar a questão 621 do Livro dos Espíritos, que fala que a lei de Deus está gravada na nossa consciência, com as passagens, né, com as palavras de Jesus. Jesus nos dirá: o reino de Deus está dentro de vós.
Então, desde Jesus, desde há mais de 2000, hoje, né? Vamos falar hoje, já há 2011 anos, né? Que vem essa mensagem ecoando, tá? Para que nós possamos despertar. Olha, existe uma potência dentro de você, dentro de cada espírito. Tá? Mas da mesma maneira que existe o reino de Deus, também existe o inferno interior. Agora nós vamos aprofundando. Olha que interessante, que tudo aquilo que pensamos, nós vamos gerando energia mental. E é por isso que nós geramos sofrimento. Porque nós não temos esta educação interior. Tá? Nós ainda, por falta de hábito de manter contato com este reino de Deus interior, nós sofremos. Porque nós deixamos de nos observar, nós deixamos de praticar o conheça-te a ti mesmo. Meus caros, 2 são os caminhos que vão nos levar para dentro. Tá? 2. Este é o amor ou a dor. É engraçado que nós sabemos disso, né? E nós espíritas temos esta frase, né? Na ponta da língua quando alguém chega na casa espírita. Parece que a gente adora, né? Ah, eu estava ali esperando, né? Porque se não é pelo amor, vem pela dor. Engraçado, nós falamos tanto isso, né? Porém, poucos estão dispostos a começar este aprendizado. Tá? Olha que interessante. A maioria vem pela dor, mas a dor, né, que vai gerar, por sua vez, um sofrimento, é o que vai também nos levar à autorreflexão e ao despertar. E este despertar vai nos impulsionar a promover mudanças internas. Olha aí, nós de novo na questão 919. Tá? Qual a mensagem, né, que eu estou recebendo desse sofrimento? Para onde será que ele está querendo me levar? Meus caros, nós estamos na era do espírito. E a medicina espiritual atua na raiz onde surgem os desequilíbrios. Onde é isso? Dentro de nós. E enquanto a postura nossa interna não se modificar, nós continuaremos cultuando os desequilíbrios. O que são os desequilíbrios? As doenças, né? As dores, os sofrimentos, enfim, os tormentos voluntários, por vários motivos. Tá? Então toda essa nossa introdução aqui é para a gente ter uma noçãozinha básica do que nós mesmos, com a nossa força interior, com os nossos pensamentos, com a nossa energia mental, que vai gerar por sua vez os sentimentos, as emoções, os nossos desejos, para ter uma noção do que nós podemos causar a nós mesmos. Então a gente conclui aqui, questão 621. Onde está escrito a lei de Deus? Dentro da vossa consciência. E vamos levá-la para Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Coincidência é isso? Será que isso não está querendo nos dizer algo? Então observem. Tá? Observem. E nós vamos agora desenvolvendo, né, a nossa temática com perguntas que vocês podem ficar à vontade dentro dessa prévia simples, modesta que a gente fez aqui, só para a gente poder se basear. Tá? Porque o tema é despertar. Despertar vai proporcionar alguma cura. Ok? Então fiquem à vontade. Xanri, eu deixo seus cuidados para fazer a moderação das perguntas, né? Após essa apresentação modesta de nossa parte. Tá? Fique à vontade e eu já agradeço a todos vocês, viu? Que estão participando. Depois vocês vão colocando as cidades que vocês estão aí, para a gente ir tendo uma noção, né? E a gente fala do interior de São Paulo, da cidade de Catanduva. E aí a gente vai aos pouquinhos aqui, conforme for olhando aqui no Pautalk, né? A gente vai respondendo. Vamos lá? Então é o momento das perguntas. Então tem uma lá também ali, o Vires colocou ali, né?
Se você só aprende pela dor, onde está a consciência? Depois, deixa eu ver se tem mais. Vocês podem colocar na área de texto aí, meus irmãos, perguntas. A Juliana diz ali em cima: acho, Brás, que a dor é uma condição por sermos ainda espíritos imperfeitos, né? E depois tem lá o que o Ouvires colocou: se você só aprende pela dor, onde fica a consciência? Acho que aí você poderia estar tecendo os comentários para nós, né, José Antônio? E se alguém tiver aí, gente, alguma pergunta, né? Podem estar colocando na área de texto aí para o José Antônio. O José Antônio. Então você pode estar levantando a mão que eu vou estar descendo, ok? Pode pular a Sil aí, ela está só para proteger a sala. José Antônio, você não acha que a doutrina faz muita apologia à dor? Então você pode estar respondendo aí, né? Dentro da lei de atração isso é perigoso? Você pode estar tecendo aí os comentários. Ok, eu vou estar descendo então, José. Vamos lá então. Vamos criar uma linha de raciocínio aqui para poder dar partida, né? Vamos começar da primeira questão. Deixa eu me orientar aqui, pegar os textos. A dor é uma condição, né, ainda por sermos espíritos imperfeitos. Sim, a dor ainda é um instrumento de alerta, tá? Para nos conduzir novamente para o caminho, tá? Que traçamos em nossa programação, vamos dizer assim a princípio. Né? Então nós desviamos, né, por algum motivo, devido aos nossos desregros, às nossas vicissitudes, enfim, os nossos, né, traduzindo os nossos vícios do dia a dia, e com isso vamos ocasionando o que chamamos de dores, né? Ou seja, de sofrimentos também. Mas a dor, na realidade, é o que vem primeiro, ela é o sinal de alerta, ela está te dando um alerta para que você, olha, se você continuar neste caminho, você vai sofrer lá na frente. E sim, nós insistimos ainda neste caminho da dor porque somos espíritos imperfeitos, tá? Jesus vai dizer, a cada um segundo suas obras. Ok, essa pergunta mata a charada aqui. E as nossas obras ainda, a maioria delas, a maioria das nossas ações ainda são imperfeitas e muitas impensadas, ok? Então sim, a gente, né, ainda, nós, por sermos espíritos imperfeitos ainda, temos esse instrumento chamado dor como bênção para nos colocar, né, numa condição, novamente, tá, de estar assumindo a nossa postura interior, as nossas responsabilidades novamente, né? E com isso, né, a gente deve buscar o quê? O autoconhecimento. Tá? Esta dor pode ocasionar em nós um despertar. Tá? Agora, depende muito. Né? Existem aqueles que vão partir para o caminho da lamentação. Ou seja, o mundo é um sofrimento, enfim, e não há soluções, etc. Os problemas são dos outros e não são nossos. Né? Então, para cada grau de despertar aí, né, a gente tem uma noção, né, da onde a gente está indo, ok? E a segunda questão que perguntaram logo acima é se você só aprende pela dor, onde fica a consciência? Não, a gente não só aprende pela dor, mas por sermos espíritos imperfeitos, ela é ainda um instrumento um instrumento de alerta para nós. Tá? Lembra que eu falei ali em cima? Olha, tem dois caminhos que vai levar para dentro de nós, para onde está o reino de Deus. Né? É a dor ou é o amor. A maioria de nós, por sermos espíritos em condições imperfeitas, preferimos, né, este caminho da dor. A gente sabe muitas vezes que determinadas coisas estão erradas, mas mesmo assim a gente insiste. Condição, depois vem o quê? O sofrimento. A dor, então, foi um sinal de alerta, um alarme. Né? Olha aqui, ó, não vai por esse caminho, a gente vai. Certo? Então a consciência aí,
está mais ligado, né, ao fator de evolução do espírito. Tá? Cada um vê o mundo à sua maneira, cada um vai interpretar a dor à sua maneira, cada um vai ler essa mensagem, vai receber esse alerta à sua maneira. Para mim, a dor serve para edificar, é um instrumento de bênção, né, que eu agradeço. Tá? E procuro fazer o possível para não errar mais. Ou seja, ela passou, né, a servir de um instrumento de reflexão para me conduzir para uma ação mais positiva durante esta encarnação. Tá? E é assim que vamos crescendo. Mas é proporcional ao nível de consciência de cada um. Mas eu achei interessante também uma pergunta aqui, que falou que os espíritas fazem muita apologia à dor. Né? O Brás fez essa pergunta. Depende muito disso. Né? Isso eu acho que é um vício. Né? Eu acho que é um vício de muitos espíritas. Tá? Diz que só a dor, né? O caminho da dor que conduz à perfeição, etc, etc. Bom, fazendo um link com a questão anterior, porque nós somos espíritos ainda imperfeitos. Por isso que a maioria de nós ainda é educado pela dor. Mas já começamos a ver aí, dentro de casas espíritas, que aplicam um sistema doutrinário, né, com estudos, espíritas que já não pensam assim. Né? Ainda temos uma maioria, mas vamos fazer votos que daqui para frente, isso que você comentou, Brás, né, saia de vez dos pensamentos aí da maioria dos espíritas, tá? Pelo amor ou pela dor. Vamos ver se a gente prefere escolher mais o amor, né? A gente já está nessa condição. A gente já sofreu muito, chegou até aqui, né, batalhando, sofrendo, sendo burilado, né, pela vida, pelo processo de ação e reação. Então está na hora da gente começar também a enxergar isso, a observar melhor estes sinais, né, que a vida nos dá, muitas vezes para que nós possamos evitar os tormentos voluntários. Tá? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é só dar uma lidinha lá. São problemas que a gente sai catando todos os dias, gratuitamente, a gente se candidata a eles, né? E depois coloca na dor a culpa, ou no outro, né? Ok? Vamos responder essa aqui do Facenter Pires. Primeiro, eu acho que esse termo dor deveria ter, né, que ser banido, né? A dor física confunde com a realidade. O espírito sente dor. Kardec poderia ter denominado com outro termo. Eu não acho que Kardec poderia ter determinado com outro termo. A dor é um sinal de alerta, depende de como vamos ver, né? Depende de como vamos interpretá-la. Para mim ela serve como sinal de alerta, tá? Feliz daquele que a vê assim também. Quer dizer, se ela der esse sinal de alerta aí e nós interpretarmos, olha, não vá por esse caminho, que lá na frente ele pode ser prejudicial, tá? Perfeito. A gente já vai ter dado um salto aí dentro desse processo de despertar da consciência, né? O importante é evitar sofrimentos, tá? Mas se eles porventura já estiverem acontecendo, e se tiver de acontecer, que nós estejamos despertos, buscando conhecimento de si mesmo, tá? E com certeza vamos passar de uma maneira mais tranquila e tirando o maior proveito possível. É para isso que estamos aqui, tá? Para aperfeiçoar durante essa encarnação e sair daqui melhor do que a gente entrou. Certo? Vamos para a próxima aqui. A dor não resolve o problema de ninguém, exceto tocar um alarme para que saibamos que estamos em um caminho equivocado. O que transforma o homem são as atitudes conscientes. Nascer para uma vida reta. Morrer o homem velho, sacrificar-se pela humanidade necessita. Seria isso, né? Morrer o homem velho e sacrificar-se pela humanidade. Quem que fez essa pergunta para nós aqui é o Dourado, né? Dourado. Não sei se a dor não resolve o problema de ninguém. É como nós dissemos acima, né? Ela é um instrumento de alerta, sim, mas o que ela deve ocasionar no ser? Ela tem de ser, além desse instrumento de alerta, porque todos os dias nós temos algum conflito que podemos classificar como dor. Mas além desse instrumento de alerta, tá, ela tem que ocasionar uma reflexão, ela tem que levar o ser a uma autorreflexão interior. Tá? Porque se isso não ocorrer,
nós sempre vamos continuar, como diz o ditado, dando murro em ponta de faca. Aí sim, ela não vai resolver o problema de ninguém. Mas é isso mesmo, Dourado, que você fala, transformar um homem velho. Para isso, é preciso morrer esse homem velho, tá? Para que nasça o homem novo. O homem novo é o homem desperto, que mantém o contato com o seu interior, que busca conhecer a si mesmo, que busca olhar para si antes de ver o defeito no próximo. Enfim, é assim que pouco a pouco vamos despertando. Ok? Vamos lá? Xanri, me ajuda a moderar, que são vários comentários agora que surgiu e às vezes eu estou me perdendo aqui. Tá? Mandar um abraço para todo o pessoal que está nos acompanhando, né? É muito interessante. Na medida do possível, vão colocando as cidades da onde vocês estão falando aí, né? Da onde vocês estão interagindo com a gente. E peço para a Xanri ir também copiando, né? E depois a gente coloca aqui para a gente ter uma noção da onde essa nossa mensagem está chegando, tá? Vamos lá então, gente? A evolução se dá quando procuramos transformar a ignorância que reside em cada um de nós. De fato, é o conheça-te a ti mesmo, né? Na medida que vamos conhecendo, né, a nós mesmos, nós vamos deixando de ser seres, né, ignorantes e vamos crescendo em espírito. É isso aí. Fazendo com que a luz do conhecimento se instale, né, diante da nossa ignorância. Said Shark, obrigado pela colaboração, viu? Vamos lá, pessoal, podem, né, ir colocando as perguntas na tela. Senão a própria Xanri pode formular uma pergunta para nós também. Estamos tendo aqui a força moral e a vibração, né, da nossa companheira que nos apoia, Viviane, né? Ela está colocando os dedos aqui na questão, tentando me orientar, né? Vamos lá, José Antônio, nós temos a dor consciente, que é a dor física, ok? Sim. E temos a dor que se fixa inconscientemente em nós, que é a dor moral, dos atos errados que fazemos. Como podemos dominar esse instinto que trazemos de vidas passadas? Que mesmo na doutrina ainda erramos. Sim. Bom, este dominar estes sentimentos está dentro da questão 919. O ser tem que se aproximar de si, ele tem que conhecer. E os caminhos para dentro vai envolver renúncia. Porque nós vamos buscar, cada vez que nós buscamos conhecer melhor a nós mesmos, nós vamos nos surpreender. Então nós vamos ver que na maioria das vezes aquilo que nós apontamos no próximo, primeiro tem em nós, né? E aí nós vamos crescendo. Ok? Não sei se... Não, foi claro sim. Tá? Eu entendi a sua questão. Tá? Mas nós só vamos evoluir na medida que nós formos despertando e conhecendo a nós mesmos. Tá? É muito importante isso. Ou seja, para avaliar a nossa conduta, como nós estamos aqui nessa encarnação, vamos pegar Jesus falando para nós, olha, cada um, né, segundo suas obras. Vamos para o Livro dos Espíritos, questão 919, conheça-te a ti mesmo. Com essas rotas aí, com esses nortes, com esse manualzinho, tá, a gente já consegue dar os primeiros passos. Tá? Nada se perde, tudo se transforma. Essa frase é de Lavoisier. Na eternidade dinâmica do universo. Portanto, começamos a transformação íntima. As outras são naturais. Exato. O caminho é para dentro, né? Conforme o ser vai evoluindo, vai despertando que o reino de Deus reside dentro de si. É por isso que falaram acima sobre lei de atração, né? Com certeza, quando nós ativamos essa força, o sentimento gera emoções, as emoções vão gerar as nossas vibrações vão gerar a nossa identidade fluídica e aí começa a atrair para nós, né, dores ou felicidades. Ok? Vamos lá, mais alguém? O Sid Shark faz uma colocação interessante, né? Quando nós não fazemos a vontade da própria natureza, ela se encarrega de nos impulsionar. Sim. Pela lei do progresso, né? A própria lei do progresso, né, vai nos impulsionar
a avançar. Patrícia Máxima, deixa eu ver aqui sua questão, querida. Peço licença. Posso fazer uma pergunta? Sim, claro, né? Ela vai fazer uma pergunta fora do tema, segundo ela. Um conflito interior, né, de entendimento, e se possível que seja respondido por escrito, pois o áudio está baixo. Bom, aí talvez a Shanri possa pegar aqui as questões que nós estamos respondendo, né, por áudio e passar no texto, porque eu não vou conseguir fazer isso ao mesmo tempo que falo, ok? Eu não entendi também a colocação que você pôs acima, tá? Vamos lá? A meditação auxilia no despertar da consciência. Dário de Santo Anastácio, SP. Olá, Dário, uma boa noite para você. A meditação auxilia no despertar da nossa consciência. Se essa meditação está nos levando à reflexão, está ocasionando em nós esta autoobservação de maneira a nos conduzir a olhar para os nossos atos e observar as nossas obras, sim, ela vai fazer com que pouco a pouco a gente vá se modificando. Tá? É aquele ditadinho que a gente sempre dá, né, como conselho. Não, olha, à noite, antes de você pegar no sono, põe a cabecinha no travesseiro e analisa seus atos durante o dia. Serve também como meditação. E a gente vai aí caminhando para o nosso despertar da consciência. Shanri, peço para você subir um pouquinho, só para mim tomar aquela aguinha, tá? E já eu já entro novamente aqui, concluindo essas questões. Perfeito. Pessoal, estou descendo, daqui a pouquinho eu já volto de novo para concluir essa questão aqui que já estão colocando para mim. Continuando então, a pergunta da Márcia. Quando despertar a consciência, queremos melhorar? E para esse melhorar devemos nos esforçar para manter o pensamento elevado, para nos conectarmos com os bons espíritos. Né? Essa é a colocação que a Márcia está fazendo. Eu particularmente, diz ela, me perco quando não consigo manter a paciência ou vem um pensamento negativo. Como levar o espírito se devemos lidar cotidianamente com a vida material? Esta colocação é muito importante, Márcia, porque é realmente assim que acontece, né? E essa avaliação ou esta meditação, como disse o nosso irmão acima, né, que nós vamos começando a praticar e colocar, né, isso como hábito no dia a dia, vai fazer com que nós identificamos os momentos que começamos a oscilar. Ou seja, nós estamos em determinada situação onde pessoas nos desagradam ou determinados problemas vêm de encontro a nós e nós não concordamos, então a gente vai querer estourar, vai querer agredir. Olha, isso é um sinal negativo, sim, é. Então, como não deixar isso influenciar, né? Como não deixar isso interferir na nossa evolução, já que nós vivemos no plano material? Olha, claro, é por isso que estamos aqui, para estar até em atrito com isso e procurar evoluir junto com essas condições. Tá? Mas não sei se vocês já observaram que quanto mais nós vamos caminhando para o conhecimento interior, nós vamos colocando novas ações em nossa vida. Então, toda vez que nós vamos ter uma atitude contra alguém, mesmo que esse alguém esteja nos maltratando, vamos dizer assim, nós freamos esse instinto. Né? Nós freamos. Então, antes de nós desferirmos o golpe, a gente começa a refletir sobre o que ele pode ocasionar. Ai, mas você então vai abaixar a cabeça para todo mundo. Não, não é bem assim. Tá? Não é dar o pescoço, né, para o inimigo. Não é isso. Tá? É não deixar que aquela influência nos domine. É não deixar que aquela atitude faça com que nós agimos dando troco na mesma moeda. É aí que a gente começa a entender o quanto nós já avançamos. Porque se toda vez que nós estivermos diante de uma situação complicada, difícil, ou, né, pegando
esse termo acima que a Márcia colocou, ou negativa, que pode ocasionar para nós um desequilíbrio, se toda vez que nós estivermos diante de uma situação assim, nós buscarmos dentro de nós a resposta, olha, como que eu gostaria que me tratassem, né? Será que eu devo remeter de volta essa ofensa? Não, você freou o instinto, você freia e fala, não, eu não vou fazer isso. Então, notem que aí nós já estamos saindo, tá, da reação da grande massa, do bateu, levou. Nós já estamos dando um passo para o nosso despertar, para a nossa cura interior. Quando fala cura, né, a gente espera a cura de milagre, de doença. Não. A cura está relacionada a todos os hábitos que são perniciosos, desequilibrados, enfim, que nos causam danos, e nós os substituímos por novos padrões. Isso é curar-se interiormente. Tá? Então, Márcia, é assim mesmo, viu? No dia a dia nós somos colocados em situações complicadas, tá? E é por aí. A gente tem que se atritar para poder buscar esse autoconhecimento. E é nesse momento que a gente se avalia, né? Olha, esse meu treinamento que eu faço todos os dias, buscando compreender o próximo, buscando exercitar minha paciência, olha, me fez chegar até aqui. Se eu não fizesse isso, se eu estivesse parado, né, de braços cruzados, né, como que eu ia reagir agora? Tudo é um processo de treino, tá? Tudo é um processo de hábito. Renovar hábitos, renovar as nossas atitudes é buscar o conhecimento, é buscar o despertar, é buscar a cura de si mesmo. Certo? Vamos lá então. Vamos buscar mais algumas questões aqui. Por favor, Sanri, ajuda eu as perguntas, tá? Os sonhos, os desdobramentos, guardam nossas dores morais? O que fizemos durante o dia? Esse sonho serve como depuração disso tudo? Ou tudo vai para o nosso porão chamado inconsciente e se fixa lá até que um dia seja exposta em forma de novos desdobramentos terríveis? Ou vai conosco para a vida espiritual? Bom, são várias questões dentro de uma linha de raciocínio, né? Os sonhos. Tá. Vamos então tirar aqui primeiro essa pergunta. Os desdobramentos morais guardam, né? Os desdobramentos guardam nossas dores morais? O que fizemos durante o dia, esse sonho serve como depuração disso? Vocês já notaram que tem dias que nós estamos tão estressados e tão fixados em determinadas ações ou preocupados que à noite nós nem dormimos, ou se dormimos, voltamos, né, para dentro dessa tela mental. Então, ele se desdobra, né, as nossas ações durante do dia se desdobram durante o sono, se é isso que eu entendi, tá? Muitas vezes, sim. Agora, o sono tem esse poder, ele serve como depuração? Depuração não. Ele pode servir como um instrumento para nós refletirmos. Olha, eu tive uma noite mal dormida, acordei super cansado. Mas por que será? Porque um dia antes eu fui totalmente desregrado com as minhas ações. Tá? E nós, né, como somos seres que vamos manifestar tudo, né, através de energias e dentro desse nosso mundo psíquico, com certeza isso vai refletir no nosso sono, não tenha dúvida, né? E os sonhos serão apenas um resultado, né, deste dia que tivemos, perturbado ou positivo. Nota que quando ele é positivo, nós temos também um dia, né, uma noite tranquila, né, dormimos bem, acordamos bem, ok? Mas como um instrumento de depuração, ou seja, para dar finos com nossos conflitos, não. É um instrumento de alerta até sim, tá? Ok? Vamos lá. Mas, alguma questão, por gentileza?
Vamos lá, por favor, pessoal. Aqueles que tiverem mais perguntas podem ir postando, né? Que a gente, na medida do possível, vai respondendo. Muitas vezes tem questões com 2, 3, né? Com 2, 3 perguntas. Eu vou catando os pontos mais interessantes que tem a ver com o tema, tá? E vou procurando desdobrar aqui, tá? Mais alguma questão? Shanri, por favor, nos auxilie. Pedir para o pessoal, né, focar as perguntas dentro do tema da noite. Nós estamos falando desse processo de autoconhecimento, da busca pela conquista interior, né, do despertar, dessa tomada de consciência, de buscar nos conhecer. Ok? Vamos tentar ficar dentro deste tema para que a gente não se perca, né, na hora de poder responder. Ok? Pessoal, se nós não tivermos mais nenhuma questão, Shanri, eu faço uma abordagem geral do que foi discutido aqui, né? E concluo a temática da noite. Perfeito? Eu vou deixar você tomar a fala por alguns instantes. Muito bem, pessoal. Então eu vou fazer um apanhado geral, né? Eu não sei se nós estamos enfrentando algum probleminha aqui no sistema. É que tem hora que eu acho que alguém vai tomar a palavra, então é por isso que está havendo essas claterazinhas aqui, tá? Pode ser que hoje nós estamos passando por um probleminha, né? Vocês notam que estão havendo umas falhinhas aqui na hora da transmissão. Tá? Vamos lá. Então hoje nós abordamos, né? Mais uma vez eu repito, de uma maneira bem modesta, sobre o despertar da nossa consciência. E de uma maneira bem simples, para que nós possamos olhar, tá, para dentro de nós e ver que a fonte, tá, das soluções reside dentro e não fora. Para isso usamos as questões como base do Livro dos Espíritos, 621 e 919. A questão 621, Kardec pergunta aos espíritos aonde estaria escrito a lei de Deus. E os espíritos superiores respondem: dentro da vossa consciência. Se ele nos deu esta chave para que pudéssemos abri-la, é para que nós pudéssemos entender aquilo que Jesus já tinha dito, tá? Sobre o reino de Deus estar dentro de nós. Mas qual é o caminho para isso? Como nós vamos conquistar? Como nós vamos travar esse contato com essas leis de Deus que residem dentro de nós? A questão 919 é bem clara. Conheça-te a ti mesmo. E então nós vamos concluindo, deixando a todos aqueles que nos acompanham a seguinte conclusão. E repetindo, tá? A gente já vinha falando. São dois os caminhos que irá nos levar para dentro, tá? É o amor ou a dor. Ok? Se nós já concordamos com isso, se nós então entendemos que essas forças residem dentro de nós, e se nós já sabemos que para conquistar este caminho é preciso conhecer a si mesmo, o que é
que estamos esperando para colocar estes aprendizados em prática? O que é que estamos esperando para nos lançar para a autorreflexão? Porque tanto a dor quanto o sofrimento, se não ocasionar em nós um despertar, se não nos impulsionar para mudanças internas, olha aí a questão 919 de novo, né? Eu conheço-te a ti mesmo. Se esta dor, se este sofrimento não promover em nós, então, estas mudanças que estamos falando, aí sim, né, fica valendo a questão que respondemos lá em cima, né, sobre sermos espíritos inferiores. É por isto mesmo. Se esta mensagem não impulsionar, né, essa mensagem que a dor e o sofrimento está nos dando, não nos impulsionar para a autorreflexão, nós vamos continuar recebendo as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, até que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E aí sim vai começar o nosso caminhar, o nosso despertar. Mais uma vez, eu repito, estamos na era do Espírito. Tá? E esta forma de interagir e curar, e nos curar, começa de dentro para fora. Porque a medicina espiritual, a terapia espiritual, melhor dizendo, atua na raiz onde surgem todos os desequilíbrios, dentro de nós mesmos. E eu quero agradecer a todos pela paciência. Né? Hoje nós tivemos alguns problemas de áudio. Depois eu estarei checando o meu equipamento. Se foi de minha parte, desde já eu quero deixar minhas desculpas com todos aqueles que nos acompanham. Nós realmente estamos tendo algumas dificuldades aqui. Mas eu quero agradecer, tá? Agradecer a Rosângela, ao José Aparecido, ao Cid Shark, enfim, a todos vocês da sala, por terem a paciência conosco. Nós ainda não dominamos, né, 100% o sistema Pautalk, e é por isso que a gente se perde com a velocidade que passa algumas questões. Mas nós vamos ficar craque, tá? Nós vamos melhorar, tá? E quando nós voltarmos aqui novamente, com certeza teremos, né, uma nova exposição para que vocês possam também interagir conosco de uma forma 100%, tá? Se deixar que eu que agradeço. Essa exposição foi de uma forma muito modesta, tá? Foi um bate-papo para que a gente, né, estreitasse os laços, ok? Para todo aquele que tiver dúvidas aí, quiser bater um papo com a gente, quiser adicionar, nós estamos à disposição, tá? Muito obrigado. Obrigado por todos vocês que nos acompanharam até agora e que interagiu conosco, tá? A gente se vê numa próxima oportunidade e com certeza estaremos aceitando de coração este convite. Muito obrigado pela atenção de todos. Que assim seja.